Boa noite, irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos permite estar aqui para estudarmos a sua palavra. E hoje vamos continuar aqui em Efésios, capítulo 1, aprendendo um pouco mais dessas bênçãos celestiais, essa bendita posição, dessa plenitude, né, do conhecimento de Deus para nós. E assim vamos aprendendo juntos. Vamos agora orar, pedir a direção de Deus, para que tudo seja para a sua glória e assim possamos aprender mais um pouco. Vamos lá? Oramos. Vamos dar graças então. Bendito Deus, Pai, nós te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade e esse dia de hoje, primeiro dia da semana, e pedimos que tu estejas nos guiando em tua palavra para aprendermos mais de teu Filho, teu propósito para conosco e em glorificar teu Filho, tanto nos céus como na terra. Nós agradecemos por essa porta aberta que temos de estar assim reunidos para esses estudos, sabendo que é uma maneira de estarmos juntos, apesar da distância e da situação. Agradecemos por prover esse caminho, esse canal de comunicação. Pedimos por cada um aqui presente que estão participando e também aqueles que irão assistir ainda, que um dia venham assistir, que tu estejas também usando para ensino, edificação, exortação e consolação de cada um. Nós te damos graças, pedindo por tudo, no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura então do capítulo, irmãos. Para dar um contexto, vamos partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse versículo 4, ele passa então a falar agora daquilo que Deus tinha como propósito antes da fundação do mundo, escolhendo, elegendo a nós, para nos abençoar com todas as bênçãos nos lugares celestiais, né? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, a bendita posição, mas que nós alcançamos porque lá no passado, na eternidade passada, a gente pode chamar assim, né? Porque eternidade é eternidade, ela não tem passado nem futuro, mas ela é eternidade, né? Mas quando nós que estamos presos ao tempo aqui, né? Nós entendemos que aquilo que ele elegeu foi no passado para nós, mas é a eternidade passada, o que está antes de nós entrarmos no tempo. Então lá estava Deus, no seu propósito, elegendo antes da fundação do mundo, antes de se fazer todas as coisas materiais que nós vemos aqui, para que a gente fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Eleição é Deus escolhendo, e no versículo 5 fala, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinação é com relação para o que nós fomos eleitos. Então, a eleição diz respeito às pessoas, a predestinação diz respeito ao lugar para onde se vai. Como muitos perguntam, mas o que é eleição? O exemplo que o irmão deu, que eu acho muito importante, muito interessante, todo exemplo sempre não é completo o exemplo, mas dá para a gente entender melhor a coisa. Vamos supor que eu quero ter na mesa de casa um vaso, uma tigela cheia de laranjas. Eu vou lá no pomar, escolho algumas laranjas, trago e ponho aqui. Elas foram eleitas, elegi elas lá, ou escolhi elas lá no pé, trouxe aqui e coloquei nesse lugar. Ou seja, eu escolhi, elegi e predestinei. Elegi lá no pé e predestinei aqui para ela estar nesse lugar. Isso é o que Deus fez conosco. E seu amor diante dele, aquele que nos queria diante dele em todo o amor, né, em amor, ele foi e escolheu para isso e predestinou para que estivéssemos com ele nos céus. Mas não só com ele nos céus, como os anjos estão com ele nos céus. E daí? Mas é mais do que isso. A nossa versão fala que nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção, a nossa versão fala assim, a versão do King James também fala filhos de adoção,
mas na realidade isso aqui é filiação. A palavra aqui que é usada para esse filho de adoção, que é traduzido como filho de adoção, a palavra no grego é lugar de filho. Ao pé da letra é filho-lugar, a palavra. É composta de duas partes, e seria filho-lugar, ou lugar do filho. Ele não só nos elegeu, mas nos predestinou para ser filhos dele. É como se Deus se comprasse tanto em seu filho Jesus, que ele quis encher o céu de pessoas como seu filho. Para isso, então, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, nos tornando filhos na sua presença. E assim, por meio da obra de Cristo, nós podemos estar agora na presença de Deus como filhos. Nós estamos no lugar diante de Deus, gozando da posição em que Cristo está diante de Deus. Filho de Deus, assentado à direita de Deus. Nós, agora, eleitos para ser filhos, estamos em Cristo Jesus. Ele nos vê agora como filhos também. Logicamente, quando a gente fala assim, não estou falando que nós vamos ter a deidade de Cristo, porque isso nós nunca chegaremos, nunca teremos, né? Isso é uma coisa que ele tem desde a eternidade, ele nunca perdeu e nunca vai perder. Quando ele estava aqui na Terra, ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus do mesmo jeito, mas ele estava como homem em submissão ao Pai, a Deus que o havia enviado, e assim então ele andou no mundo aqui, mas nunca usando das suas prerrogativas de Deus. Ele tinha a glória dele, como podemos dizer, a glória velada. Ela era coberta, ela não era revelada. Em algumas situações ele revelou isso. Nós vemos no Monte da Transfiguração, ele deixa os apóstolos verem um pouco do que era a majestade dele, quando ele estava ali resplandecente na frente deles e conversando com ele, Moisés e Elias. Outras situações em que ele também mostra um pouco da sua majestade, ele permite às vezes aos discípulos compreender um pouco daquilo, mas na realidade ele nunca deixou de ser Deus. Muitos falam, mas como é que pode ser isso? Um exemplo muito importante e muito interessante também tem lá um general do exército, 5 estrelas, ele está lá no exército, por onde ele passa, todo mundo bate continência e tem que ter respeito, e ele está sempre com a farda dele lá, com as 5 estrelas ali, as medalhas tudo no peito, né, e suas credenciais, e por onde ele passa, todo mundo sabe, ele é lá um general de 5 estrelas, é o general principal deles, ele é o chefe do exército, ele comanda todo o exército. Aí, quando ele chega em casa, ele tira o seu uniforme, põe lá no armário e veste sua roupa lá, o seu roupão, ou troca, põe uma roupa normal e senta-se na cadeira para ver uma televisão e tudo mais. Ele deixou de ser general? De modo nenhum. Mas ele não está agora vestido de general. Então, se ele for na rua, a não ser que a pessoa conheça ele pessoalmente, não vai saber que ele é um general. Porque ele não está manifestando as suas credenciais externamente. Mas ele continua sendo um general. Não deixou de ser um general porque tirou a farda. Então, eu sei que é um exemplo incompleto, mas o Senhor Jesus se esvaziou de todas essas coisas e veio em forma de homem, mas não revelando publicamente o que ele era. Tanto que várias vezes pergunto para ele, para poucas pessoas ele falou quem era. Falou que uma mulher, sou eu que fala contigo. Quando a pergunta quem é, Senhor? Sou eu que fala contigo. E outras passagens em que ele fala, sou eu. Ele se revela, mas como sendo Jesus. Mas falando, quando pergunto para ele, Pilatos, por exemplo, Pilatos pergunta para ele, és tu o filho de Deus? Ele fala, tu o dizes. És o rei de Israel? Tu o dizes. Ele não vai dizer, sim, sou Deus, sou eu o filho de Deus, tal. Mas quando ele fala um pouquinho mais claramente a respeito disso, é o momento em que os judeus, então, falam, agora blasfemou, já não tem uma necessidade de testemunha. Ele falou que era o filho, se fez igual a Deus porque falou que era filho de Deus.
Então, o mundo, quando ele se revela quem ele é, o mundo virou contra ele e o crucificou. Assim, Cristo não veio ao mundo, se fez homem para vir aqui ao mundo manifestar sua deidade, suas prerrogativas de direito. Isso vai acontecer no milênio, quando ele vier para fazer isso. Mas no momento, ele está agora glorificado nos céus, onde somente os olhos da fé podem ver. Nós, os que cremos, vemos ele nos céus. Sabemos que ele está lá, ressuscitado entre os mortos e lá nos céus. Mas ele vai voltar, e quando ele voltar, vai ser para a manifestação dessa glória, tanto nos céus como na terra. Vão reconhecer publicamente, ele vai se manifestar publicamente, não velado, mas publicamente, que ele é Deus, é o Filho de Deus na terra e nos céus, porque será reconciliado céus e terra. Então, nós temos essa posição, não porque nós somos alguma coisa, não porque nós fizemos alguma coisa para estar nessa posição, mas porque ele nos escolheu antes mesmo de haver o mundo. Ele já havia nos escolhido em seu Filho. Isso é eleição. Não vou entrar no detalhe de eleição, predestinação e em relação com arminianismo e calvinismo. Isso são duas linhas teológicas de pensamento, e a partir do momento que eu falo linhas teológicas de pensamento, soa igual linhas filosóficas de pensamento. É tudo filosofia, tudo pensamento humano. A palavra de Deus nos mostra claramente. Sim, ele nos elege, ele tem a eleição, Deus faz a eleição, não depende de nós, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mas tem também a nossa responsabilidade. Então, as duas andam juntas, mas nunca misturam-se. Elas andam como dois trilhos de uma linha de trem que não podem se encontrar, porque ao momento que eu ponho as duas juntas, o trem já não vai ter um trilho para andar, né? Porque ele vai descarrilhar. Então, a nossa fé é apoiada sobre essas duas bases de verdade. Existe a eleição de Deus, existe a responsabilidade do homem. E não podemos entender isso, não podemos raciocinar sobre isso daí, humanamente falando, com a nossa cabeça. Mas é uma questão de fé. E a palavra é bem clara que existe sim eleição, assim como existe. Mas não fala de eleição para a perdição. Deus nunca elegeu ninguém para o inferno. Isso é uma das falhas dessa teologia que fala sobre eleição, né, que é o calvinismo autocalvinismo, porque ele fala que Deus escolheu uns para a eleição e outros para ir para o inferno. A palavra não diz isso, ela fala que sim, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas os que se perdem, eles se candidataram para o inferno, por assim dizer. Eles tomaram essa atitude. Não foi Deus que elegeu eles para ir para o inferno. Eles, se ouviram o evangelho e crer, eles são salvos, mesmo que não sejam eleitos. Mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e isso é uma verdade de Deus que ninguém pode negar, e também não podemos negar que existe a responsabilidade de crermos nesse evangelho. É só até aí por enquanto. Pegando aí esse versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Se a gente parar aí, e pular para o versículo 4. Então, que nos tem abençoado, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, se a gente olhar para o versículo 3, até onde vai, nos tem abençoado, é uma coisa. Mas quando o versículo continua, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, é uma variedade de bênçãos, mas sempre em Cristo.
Se a gente for descendo para os versículos seguintes, a gente vai começar a observar algumas dessas bênçãos. No 4, por exemplo, nos escolheu. A eleição já é uma bênção. É uma das bênçãos, a eleição. Para nós sermos santos e irrepreensíveis, é outra bênção que o Senhor está nos dando. E nos predestinou, predestinação, é outra bênção. Aí a gente vai no versículo 5, para adoção de filhos, outra bênção. A gente vai no 6, ele nos concedeu gratuitamente graça, outra bênção. Então a gente vai olhando a riqueza dessa carta de Paulo aos Efésios e a gente vê que a primeira bênção que Deus nos concedeu com a vinda de Cristo é a graça. Essa é a primeira bênção. E daí vai desdobrar outras bênçãos intermináveis. E vai até quando nós estiver com o Senhor. Então é muito interessante a gente observar essas bênçãos. Elas já estão aqui citadas nos versículos abaixo. Agora, o irmão falou do exemplo lá da fruta do pé de laranja. Eu vou pegar uma carona aí, que eu estava pensando aqui enquanto o irmão falava. Eu diria que o pé de laranja o Senhor plantou, adubou, um inimigo foi, pois destilou veneno. Pela soberania dele, ele achou por bem salvar alguns, eleger alguns, alguma daquelas laranjas. Mas ele ainda fez provisão para a libertação total daquele pé de laranja. Se a gente olhar agora para dentro das Escrituras, se o Haroldo, você puder aí, por favor, irmão, colocar o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 37. Tá aí, ó. Tudo aquilo que o Pai... Aí eu não sei se está certo, se é tudo ou se é todo aquele que o Pai me dá, entendeu? Vê na revista atualizada aí. Aí, ó. Todo aquele que o Pai me dá, então aí o Pai está dando, é eleição. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então eu penso que nesse versículo, o Pai dá alguns. E a oferta do Evangelho é levada a todas, a todos. A todos. Então, aqueles que não recebem o Evangelho, por si só, por sua incredulidade, eles estão se condenando, como o irmão acabou de falar. Não tem uma doutrina de condenação. Não existe isso na palavra de Deus. Não existe isso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o Senhor está falando ali Põe aí, Haroldo, por favor. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O contexto é a respeito de orar pela paz dos santos. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí começa aqui, essa que é a questão, ó, é esse ponto para frente. Porque isso é bom e agradável a Deus, nosso Senhor, que quer, olha lá, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aí está mostrando que a oferta,
a obra de Cristo na cruz, o sangue derramado, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. O Senhor não fez uma salvação, não fez um sacrifício parcial para alguns. É por todos. Mas tem uma condição nisso aí. É o evangelho sendo levado e os que creem nesse evangelho. Então aí é que entra a questão da eleição. O evangelho é ofertado a todos. E muitas vezes a gente presencia muitos negando veementemente o evangelho. Quando a gente fala aqui ou ali, ou entrega um panfletinho, a pessoa rasga na cara da gente. Dá uma olhadinha, vê que é mensagem da palavra, rasga mesmo. O que é isso? Que Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta. Então, quando uma pessoa recebe o evangelho, ela ouve e recebe e crê, ela é salva. Mas quando ela rasga deliberadamente ou nega, não quer ouvir, ela está se condenando, não é Deus. Deus está oferecendo para ela, naquele momento, a salvação. Ela rejeita. Então, essa doutrina de que existe uma doutrina para a condenação não é verdadeira. Não é. Isso aí é daqueles que não querem crer no evangelho e dizem, culpam a Deus, que Deus escolheu uns e não escolheu outros. Escolheu uns para a salvação e determinou outros para a condenação. Não é isso. De jeito nenhum. Porque quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, tem uma outra passagem bem conhecida, né? João 3,16, que diz, Deus amou o mundo, não foi alguns, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, está aberto. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Aí desce aí, Haroldo, no versículo 36. Por favor, nessa tela mesmo. Aí também, olha aí, ó. Aí está bem claro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, está aberto. Está aberto aí. E também aí, tá assim, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus não está pondo a ira, não vai pôr a ira em ninguém se não tiver um evangelho anunciando. Ele só vai pôr a ira naqueles que é anunciado o evangelho e é rejeitado esse evangelho. O evangelho está sendo rejeitado. Então, a pessoa, quando rejeita, ela está deliberadamente falando, pode se irar contra mim, Deus, que eu não vou receber isso. Eu não creio. Ela está se condenando. Não, Senhor. Deus está dando, na primeira parte do versículo, a oportunidade de salvação. Uma escolha. Aí a pessoa que escolhe não crer, a condenação está no restante do versículo. É até aí, irmãos. Quero chamar a atenção para uma coisa, porque hoje com esses, principalmente uma teologia que pregam aí o evangelho da prosperidade, em que prometem bênçãos, né? Dê o dízimo e você vai ver que Deus vai te encher seu cesto, você vai ter bênçãos e tal, porque ele prometeu essas bênçãos. O versículo 3, na versão que o irmão leu, que é a versão atualizada, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Esse tem abençoado, às vezes dá a impressão que está falando que é uma coisa que ainda continua acontecendo. Mas todas as outras versões, ela mostra como nos abençoou. Porque quais são essas bênçãos? Como o Rui falou, as bênçãos estão logo em seguida nos outros versículos. E na mesma versão atualizada,
que no 3 fala, nos tem abençoado, aí ele mostra, olha, versículo 4, nos escolheu, passado, já aconteceu. Passado porque já aconteceu, não vai acontecer de novo, aconteceu. Ele já nos escolheu. Versículo 5, nos predestinou. Versículo 6, nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 7, no qual já temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, no versículo 8. Versículo 9, desvendando-nos o mistério. Então, isso aí é tudo coisas que nós já temos. Não é possessões que estão na dependência de nosso dízimo, de nós fazermos a vontade de Deus ou nada disso. São coisas que Ele já deu para nós, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e já nos deu todas essas bênçãos nos lugares celestiais. E quando fala lugares celestiais, não é um negócio que nós não temos ainda não, porque nós esperamos chegar lá nos céus, porque esse lugar celestial, na verdade, é na esfera celestial que ele está falando. Não no lugar como um lugar físico, porque as bênçãos são espirituais e ela está na esfera do que é espiritual. E hoje esse evangelho da prosperidade, o que ele está prometendo é você fazer alguma coisa para conseguir, da parte de Deus, a bênção material. Ora, a bênção material não é aquilo para que fomos escolhidos, predestinados. Não é para isso. É para louvor e glória de Deus, não para nós. Deus não nos prometeu aqui na terra prosperidade porque somos cristãos. Você porque é cristão, você vai ter muito dinheiro, o seu trabalho nunca se vai perder, você não vai ficar doente, você não vai... E aí vai todas aquelas histórias que a gente ouve falar de pessoas que são oprimidas, eu digo oprimidas mesmo, elas saem oprimidas dessas coisas, porque quando alguma coisa acontece na vida, perde o emprego, ou fica doente, ou perde dinheiro, não investe errado, não recebe, ele tem tendência a falar, então, porque eu não fiz coisa boa, por isso, Deus está me castigando, como se Deus fosse castigar nesse sentido, e não é. É lógico, Ele permite circunstâncias em nossas vidas, não para porque nós erramos, mas às vezes é só para nos ensinar alguma coisa. Nós temos que passar por uma privação ou por uma circunstância para aprender a depender de Deus, por exemplo. Então, aqui o que Paulo está falando, nesses versículos do 3 em diante, são das bênçãos que nós já temos. É alguma coisa que vamos alcançar conforme nós formos obedecendo, conforme formos dar dízimo e tudo mais que eles falam. Não, aliás, dízimo nem é pedido para cristão dar, né? Nós vemos nas instruções que Paulo dá a respeito de dinheiro, de coleta de dinheiro, todas elas cada um de acordo com o que tiver propósito no seu coração e de acordo com aquilo que Deus proveu. Não é para que uns tenham abundância e outros tenham falta. Não é isso. É uma coisa que é um exercício individual do cristão com Deus. E não é 10% do que eu ganho. Isso que seria o dízimo, né? Mas é muito mais do que isso. Na verdade, tudo que temos deveria ser dedicado ao Senhor, e eu não digo para isso de dedicar ao Senhor, tá bom, então eu vou pegar todo o meu salário e vou dar para os irmãos. Não é isso. Deus nunca pediu isso. Isso daí é ideia socialista, né? Vamos distribuir tudo por igual. Nunca houve na parte de Deus. Vemos que assembleias, os irmãos no princípio tiveram um movimento assim, vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que deu nisso? Quando veio a fome, todos eles não tinham dinheiro, não tinham nada para fazer, teve que fazer coleta entre os irmãos para suprir a necessidade deles. Por quê? Porque fizeram uma coisa que Deus nunca tinha pedido para fazer. Essa é a verdade. Porém, quando alguém vier com essa ideia de que você tem que fazer as coisas para Deus, para ter bênçãos nessa terra, cuidado. Deus nunca prometeu bênçãos para nós baseado no que nós vamos fazer para Ele. Mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos irrepreensíveis e também para que nós pudéssemos fazer todas essas coisas. Recebemos dele já tudo isso na esfera do espiritual. E não é material. Vemos que essas promessas aqui de bênçãos são bênçãos espirituais, não materiais. Não é
ter um carro bom, ter uma casa boa, não é nada disso, mas é apenas espiritual que ele está falando. E essas coisas materiais, se é da vontade de Deus, ele vai ter. E Paulo falou: eu sei tanto passar fome como tem abundância. De qualquer forma, depende de Deus, tanto numa como noutra. Muitos pensam assim: se talvez eu ganhasse um pouco mais e tivesse mais dinheiro para ter mais comida na mesa e tal, achando que isso é assim, está enganado, porque não é assim que funciona. Porque Deus dá aquilo que necessitamos na medida do que nós necessitamos. Ele sabe o que necessitamos. E à medida que cada um pode trabalhar com isso, entendeu? Muitos pensam, quanto mais eu ganhar, mais vai sobrar para eu fazer as coisas para o Senhor. Alguns até chegam a falar isso. Mas, na realidade, o que nós vemos é que não há limite para o homem. Se ele começa a pensar que o negócio é ganhar dinheiro e ficar milionário, toma cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de muitos dos males ou de todos os males. Não diz que é o dinheiro que é o mal, mas o amor ao dinheiro. Então, não fique pensando em bênçãos materiais, aquilo que Deus tem que dar. Eu posso confessar isso para vocês, quando eu me converti, a maior parte das minhas orações era pedindo coisa material. Eu queria isso, eu queria aquilo, era como um filho pedindo coisa para o pai. Pai, compra aquele doce, compra aquela bola, compra aquele brinquedo. Eu queria comprar tudo, entendeu? Queria ter tudo, dinheiro para comprar tudo. Mas são coisas espirituais. Esse mundo material que nós temos hoje vai se desfazer. Então, o que vocês querem de material? Para quê? Vai ficar por aqui se você morrer. E se não morrer, vai ser arrebatado e também vai ficar por aqui, porque você não vai levar para os céus tudo que você tem de material. Mas o que é espiritual, na esfera do espiritual, já temos em Cristo Jesus. Nós não estamos esperando ter essas coisas, nós já temos a redenção, já temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus, não segundo o que nós fazemos. E isso é importante. Não segundo o que fazemos, mas segundo a graça de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, como diz aqui na palavra. Nós vivemos hoje um nível de cara de pau religiosa tão grande que nós assistimos, esses dias eu recebi um vídeo de um casal dando testemunho de como Deus o ajudou a prosperar a partir do momento que eles começaram a ser fiéis no dízimo. E depois veio a oração para os que morreram, famílias enlutadas por Covid. É uma coisa meio fora da cara de pau tão grande que Deus está ajudando ele a ter a sua empresa não falir, mas não consegue ajudar os outros irmãos que estão morrendo, os parentes morrendo de Covid. Eles não têm milagre nenhum contra o Covid, que está matando todo dia pessoas, mas conseguem fazer campanhas para alguém prosperar e ganhar dinheiro por obediência a uma prática que nem é para a igreja. É a vida materializada que não consegue viver nem desfrutar de ser abençoado, de estar com Cristo nos lugares celestiais. Nós temos hoje um homem de carne e osso no céu, sentado à direita de Deus, vencedor, em glória. E ele pegou cada um que creu, ou que vai crer, e colocou juntamente com ele à sua direita, para ser igualmente amado por Deus. Como Deus ama o seu filho, nós somos amados por Deus. Mas como que isso vai ser vivido na prática em minha vida? Na prática, a fé e a certeza desse lugar onde está o nosso coração nos faz viver desapegado às coisas que os irmãos falaram agora aí. Tendo essas coisas como ferramentas, não sendo servos delas, não vivendo para elas, vivendo para Deus, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós na medida da nossa necessidade. E o que nós vivemos hoje é essa participação nesse propósito divino de glorificar a Cristo nos céus e na terra. Somos participantes disso e vivemos para isso. E isso é uma bênção em nossa vida. Temos uma visão olhando para cima, vivemos olhando para o alto, as coisas que são do alto, né? Já é Colossenses, as coisas de cima, porque sabemos onde está o nosso futuro, nosso destino.
O crente não teme a morte. Talvez podemos ter medo de morrer, né, que é o sofrimento que pode causar previamente a morte. Mas da morte não. Então, se partirmos hoje, agora estaremos com o Senhor. No piscar de olhos, se morremos agora, vamos acordar com Ele. E se estamos vivos agora, também é para Ele. Então, essas ofertas de milhões, que vai prosperar, fale para eles, eu já sou rico em Cristo. Eu tenho tudo que preciso em Cristo. Então, esse engano pode seduzir muitos gananciosos, que não conseguem ver a esfera, essa altitude, né, de bênçãos, onde já estamos, que na prática nos faz viver em paz nesse mundo. As disputas, as aparências exteriores, a opressão que o mundo quer nos atrair através da necessidade, da fome. Nós temos um Deus que é provedor, que cuida de nós. Talvez Ele permita, como o irmão falou, que passamos por alguma dificuldade para nos ensinar, para nos corrigir. Problemas financeiros podem acontecer, sua empresa pode vir a quebrar, você pode ter alguma enfermidade, isso pode acontecer. Mas nunca estamos desamparados. Somos abençoados. Essa certeza nos livra de enganos. Mas tem algo que impede o crente, que ainda com essa certeza, de viver, desfrutar disso, que é a comunhão. A comunhão é mais importante que o conhecimento. Ficar estudando a Bíblia com problemas com Deus, Cristo já resolveu todo o problema do pecado, judicialmente falando. Mas o nosso pecar do dia a dia pode atrapalhar nossa comunhão com Deus. Atrapalhar não, né? Ele corta a nossa comunhão com Deus. Então é necessário que nós entendamos que para desfrutar das bênçãos espirituais, precisamos também ter esse zelo, esse desejo de estar em comunhão com Deus. Ler, estudar, pesquisar, pode vir depois. Às vezes um homem que não tenha muito entendimento da palavra, que não conheça pouca coisa de doutrina, tenha uma maravilhosa comunhão com Deus e tenha mais paz e desfrute de melhor gozo desses lugares, dessa posição celestial, do que alguém que estuda muito. O Espírito Santo pode estar dando mais trabalho em me corrigir, para me ensinar coisas preciosas, e não pode ter tempo de me ajudar em outras coisas. Então nós temos que colocar diante de nós o que é mais importante: a comunhão com Deus. A comunhão que nos dá esse prazer de podermos estar diante de Deus, em paz, com a consciência, né, purificada, sabendo que dele só vem amor. Ainda que a consciência não esteja boa, dele vai vir amor, mas não estamos aptos a receber esse amor, porque vamos estar sempre pensando em alguma dificuldade diante de Deus. Então a comunhão é importante. Então o nosso problema não é com o que vamos comer, com o que vamos beber. É com a nossa comunhão com Deus, por meio da fé, quando podemos confessar, orar, nos apresentar diante dele, né, como filhos desejosos de sermos amados e amar o nosso Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo. Nossas ocupações devem ser muito bem ponderadas, ainda que sejam com leituras de coisas do Senhor. Mas muitas vezes estamos longe do Senhor, ainda que estudando muito. Porque a perda da comunhão é perder tudo. Não há nada para fazer. Não há mais nada, não há exercício nenhum para fazer na Assembleia. Não há exercício nenhum para fazer, se a gente não tiver comunhão com Ele, para poder desfrutar plenamente dessa vocação celestial. Até aí. Estava dando uma olhadinha aqui nos versículos. Haroldo, por favor, irmão, põe aí de novo do 1 ao 3, do 3 ao 7, por favor.
Interessante que em todos esses versículos, que já tem as bênçãos, algumas delas, né? Em todos os versículos, cita Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais, em Cristo. Aponta para Cristo. Como também nos elegeu nele, Jesus Cristo. Aí no 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. No 6, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Jesus Cristo. Aí no 7, que é uma bênção nossa, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aí ele não está citando Cristo, ele está dando Cristo, ele está dando o Filho por nós, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem? Em Cristo. Então aí no 7, para dizer assim, ele fecha esse detalhe apontando para Cristo. No 7 ele fecha dando o próprio Filho. Pensando aqui agora, podemos dizer que a nossa maior bênção em tudo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos. Até aí. Nós formos ver em toda a Escritura, tudo é em Cristo nosso. Nossa redenção é em Cristo Jesus, o perdão dos pecados é em Cristo Jesus, temos uma consciência purificada em Cristo, nossa justificação é em Cristo Jesus, o dom do Espírito em Cristo Jesus que nós recebemos, que é a unção, o selo e o penhor do Espírito Santo, a reconciliação é por meio de Jesus Cristo, santificação é em Cristo Jesus, vida eterna nós temos em Cristo Jesus, libertação ou salvação em Cristo Jesus, filiação, como ele fala aqui, em Cristo Jesus, cordeiros com Cristo, e também cordeiro em Cristo, nova criação, nós somos nova criação em Cristo Jesus, somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Então tudo é Cristo. Na realidade, esse é o propósito eterno de Deus, que é esse mistério que Paulo está desvendando aqui, que é fazer todas as coisas convergirem para seu Filho, para Cristo Jesus. E fazer com que ele venha a glorificar a Deus, tanto nos céus como na terra, fazendo então, no milênio, quando ele vai se manifestar em toda a sua majestade e poder, ele não virá mais como o filho de um carpinteiro, ele não vem mais para ficar sendo esbofeteado, ele vai se manifestar com quem ele é. Ele não vem velado, ele vem manifestado agora com os seus santos, e então o mundo vai ver realmente a esse Senhor que aqueles que o rejeitaram vão ver, aqueles que o crucificaram, responsáveis pela sua crucificação, o verão e vão ver que crucificaram sim, era o seu Messias, eles vão se arrepender disso e serem restaurados. Mas todas as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Se há um lugar que nós podemos dizer que está, é em Cristo Jesus. Porque são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E tudo isso é de nosso Salvador, que nos elegeu antes da fundação do mundo. A nossa participação aí, todas essas bênçãos estão baseadas na redenção, na obra de redenção de Cristo. Não está baseada no que nós somos. A única coisa que nós entramos aqui para receber todas essas bênçãos nessa redenção é com os nossos pecados, porque nós fomos redimidos dos nossos pecados. Como pecadores agora salvos, nós não temos mais que nos preocupar com isso, porque em Cristo Jesus todas as coisas foram gratuitamente dadas de acordo com o bom desejo, o beneplácito de Deus e a riquezas da sua glória, diz também aqui. Então, irmãos, não se iludam. Qualquer coisa que eu pense que possa estar fazendo para acrescentar alguma bênção na minha vida, eu estou querendo fazer alguma coisa que talvez você esteja querendo dizer a Deus
que a cruz de Cristo não fez, ou que a obra de Cristo não fez. Então eu preciso fazer agora para alcançar. Não, não tem isso. Tudo já foi programado. E é interessante isso, porque o Senhor Jesus, quando fala aqui, que ele, no versículo 6, fala para louvor e glória da sua graça, esse é o ponto mais alto que ele chegou, até a glória de Deus, para alcançar essas bênçãos para nós. E aí no versículo 7, vemos ele falar em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É até onde ele desceu com a sua graça para nos alcançar aqui com a redenção. Então, a obra de Cristo, ela é perfeita, ela não foi uma coisa que aconteceu como um plano B de Deus. Deus tinha o propósito de fazer isso e, de repente, o homem pecou. Ixi, agora eu tenho que inventar alguma coisa para resolver isso aí. Ah, vou mandar meu filho morrer lá. Não é isso, não. É antes do mundo ser feito, ele já tinha feito todas essas coisas. Já tinha programado isso até a eleição, a predestinação e as bênçãos já estavam em Cristo Jesus. Tudo pronto. Muitos podem falar, então não precisa crer nada, já está tudo pronto. Não, existe a nossa responsabilidade de crer. Porém, a obra toda é de Deus e nenhum de nós vai falar, bom, cheguei aqui no céu porque, apesar de toda a obra de Cristo, eu fiz alguma coisa também. Ninguém vai poder falar isso, porque nós não fizemos nada para chegar lá. Apenas tivemos privilégio, a bênção, a graça de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo. E isso é uma coisa que é difícil de a gente entender, né? Eu muitas vezes pergunto, por que ele escolheu? Por que eu? É uma pergunta que todo mundo faz. Por que eu? Mas a prova é ele. E é o desejo dele que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas nós sabemos que o homem, em sua responsabilidade, pode falhar, e aí nós temos que entender essa parte como sendo a parte da responsabilidade do homem. Saber que todas as coisas convergem em Cristo e poder entender isso também dirige nossas atitudes. Porque se eu tenho a intenção, eu sei, né, que é Cristo tem que ser glorificado, tudo é em Cristo, tudo é para Ele, para todas as coisas, todas as minhas ações, eu tenho mais facilidade em perdoar, em ser corrigido, em precisar exortar um irmão. Eu tenho uma facilidade em tudo, porque eu vou colocar Cristo como o objeto que vai equacionar, que vai me dizer como eu devo agir, que é Ele que tem que ser glorificado, não a pessoa. E até para ouvir um irmão, aprender de um irmão, eu olho para ele sabendo que é Cristo que pode estar falando comigo, através dele, através do dom que ele tem. Eu não fico mais focado em pessoas, em direitos, em justiça própria, mas aprendendo de Deus através dos irmãos, porque eu sei que tudo é para Ele. E essa verdade age no coração do crente de tal maneira que ele se torna objeto de comunhão, de ajuda dos irmãos, porque ele não procura mais interesse próprio. Mas ele sabe que antes da fundação do mundo, Deus criou todas as coisas para convergir em Cristo. E eu sou participante disso. Quando os meus pensamentos procuram direito, quando começa a falar muito eu, não é um problema, né? Eu penso assim, eu sou assim, começa aí um grande problema, a gente conseguir chegarmos a dizer é Cristo, não sou eu, é Cristo, é para Ele, eu preciso aprender a deixar isso de lado, eu tenho que aprender que não é para mim agora isso, eu tenho que com Cristo andar e dele aprender, e Ele vai fazer a vontade dele na minha vida. Não é meu irmão, não é fulano, não é cicrano. Isso aí é coisa do paganismo, né? Que tiver inveja, que vai preparar o que fizeram, isso não é coisa para nós. Nós estamos abençoados e vivemos nessa esfera de bênção. E é dela, do alto, que recebemos poder. Que o homem, a nova vida, é uma vida sem poder.
Mas quando Cristo subiu, ele nos deu o Espírito Santo, que comunica a vida juntamente com ele. E estamos com ele, sentados à sua direita. O Espírito Santo habita em nós e temos poder para viver de uma forma que glorifica a Deus, por causa do Espírito Santo. A nova vida é uma vida sem poder. É uma vida que é a vida divina, mas ainda sem poder. O Espírito Santo que nos dá poder. E nós temos poder para isso. Olhando para Cristo e fazendo as coisas mediante a glória de Cristo, que é tudo para Ele. Não tem glória para nós no sentido próprio, mas nós somos participantes disso, antes da fundação do mundo. Então é maravilhoso. Não é questão de quem vai aparecer, é Cristo ser glorificado. E nós somos participantes disso. Não precisa aparecer nisso, mas se Ele aparecer, a nossa alegria. Ele ser o alvo da nossa alegria. Então é muito importante nós vivemos na prática isso. É a fé que vai fazer isso. Olhar para o seu irmão e ver o que Cristo está fazendo através da vida dele. E saber de que forma pode ajudar, caso esteja alguma coisa para ser feita. No sentido de exortação. É tudo para ele. Se está pensando em ser glorificado, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está agindo em você. Mas se é para a glória de Cristo, o Senhor vai orientar, que o Espírito Santo que Ele colocou em nós, que habita em nós, né, nos dá poder para entender as coisas espirituais e andarmos de forma espiritual para que Cristo seja glorificado. Até aí. Irmãos, tem uma pergunta aqui relacionada com essa questão da eleição e da predestinação. O irmão perguntou aqui, no caso, põe na tela aqui, e no caso de Judas Iscariotes e também do Anticristo. Tanto Judas Iscariotes quanto o Anticristo, não existe nenhuma passagem na palavra falando que Deus foi quem enviou eles, ou que elegeu eles para serem isso. Eles escolheram isso. Tanto que Judas, fica bem claro isso, o Senhor Jesus chamou ele, como chamou todos os outros. Porém, na ceia, o que ele fala de Judas? Que o diabo já tinha se apossado dele. Então ele foi chamado, mas ele escolheu o dinheiro. Ele escolheu tomar conta do dinheiro e escolheu ser o traidor. Ele escolheu. Não foi o Cristo que falou, bom, você vai ser eleito para ser o traidor e você, o judeu, você vai ser eleito para ser o anticristo. Não tem isso. Isso aí é Satanás que ilude as pessoas e elas, por ruindade de coração, por não decidir, não tomarem a decisão por Cristo, são entregues a essas coisas. Então isso não é eleição, nem predestinação. Eles não nasceram para ser isso daí. Tanto é que, por que o Senhor Jesus ia chamar Judas para ser o traidor? Só para ter o traidor. Porque se não tivesse traído, se não tivesse, os judeus não tivessem crucificado, ido atrás para julgar e crucificar, ele seria eleito rei. Ele teria estabelecido a nação de Israel e tudo estava ali já no milênio, entendeu? Mas não foi o que aconteceu. Ora, é uma coisa difícil da gente entender, porque nós, como eu falei, nós somos criaturas limitadas ao tempo, porque quando o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, nós passamos a ter tempo de duração, nós temos data de validade. A gente nasce com data de validade. Uns mais, outros menos, mas o destino é a morte. Não vai ficar eternamente aqui, no que diz respeito a esse corpo. Porém, Deus, aprove a Deus na sua
soberania, escolher alguns. Porque, na realidade, todos nós estávamos indo para o mesmo destino. Aprove a Deus escolher alguns. Agora, Deus é injusto? Não, isso o homem pode ser, mas nós nunca podemos medir Deus pelos parâmetros humanos que nós conhecemos. Porque Deus é santo, Deus não é mentiroso, Deus não se arrepende, Deus não é como o homem, que tem que pedir perdão. Opa, errei, desculpa, errei. Ups, não deu certo. Deus não é assim. O que ele faz é certo, correto e justo. Então, o fato de ele eleger antes da fundação do mundo não quer dizer que ele está sendo injusto com aqueles que não foram eleitos. Os que não foram eleitos estavam na posição que nós estávamos também. Conta-se uma história que uma vez a rainha da Inglaterra, ou foi um rei da Inglaterra, que ofereceu a liberdade para todos os prisioneiros que estavam nas celas. Então chegou o soldado, abriu todas as celas e falou: podem sair, vocês estão livres. Alguns, de medo, já estava há muito tempo na cadeia, de medo de sair, porque lá fora ele não ia ter a proteção que ele tinha ali dentro, porque ele tinha alguns desafetos lá fora, preferiu ficar lá dentro da cadeia. Ora, a salvação era para todos, a cadeia estava aberta para todos, mas alguns escolheram ficar lá, apesar de ser uma cadeia. Foi a rainha injusta de fazer isso? Não. Ela escolheu alguns. Ela falou: ó, quem quiser saia. Tá aí, pode sair. Alguns não quiseram sair. Você pode dizer, ela escolheu que aqueles lá que quiseram sair, saíram. E os que quiseram ficar, fizeram a vontade deles. Não era a vontade da rainha ou do rei. Assim é também com Deus. Ele elegeu sim antes da fundação do mundo, e essa é a soberania dele. Ele não está ligado ao tempo, ele já sabe o que é, o que foi e o que será. É ele o único que sabe isso. Então, ele sabe todas as coisas. Eu tenho certeza de que ninguém no céu vai ficar desapontado quando chegar lá, falando: nossa, mas espera aí, aquele fulano de tal, que era muito amigo meu, que eu gostava tanto, não foi escolhido? Ninguém vai poder falar isso. Porque primeiro que o que vai encher nossos olhos lá e as nossas afeições é Cristo. E nós vamos conhecer uns aos outros, vamos ver nossos irmãos, vamos reconhecer Paulo, né? Vamos ver finalmente, mas não é o foco nosso. Nós vamos ver, mas ninguém vai ter ressentimento e falar: puxa, mas tal ente querido meu não está aqui. Não, porque ele morreu por todos e nós vamos estaremos num corpo transformado que entende essas coisas, porque agora nós entendemos isso daí. E nós queremos usar a filosofia humana, ou pensamentos humanos, para explicar coisas que não foi dado para nós conhecer. Então, prestem bem atenção. A palavra de Deus, não podemos usar técnicas científicas de comprovação. É fé. Ah, então precisa ter fé cega? Não, não é fé cega. É fé naquilo que é certo. Fé em Deus, que falou. E Deus não mente. Deus não é o homem para que minta. Então não vai haver da parte de Deus alguma falha de, sem querer, ter elegido uma pessoa errada ou de não ter elegido alguém que você queria que fosse eleito. Não vai ter isso, porque a vontade dele é perfeita. E nós participamos disso dando glória a ele pelo que ele é e sabendo que nós merecíamos estar realmente, não é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não era o que nós merecíamos, não. Isso é o que ele nos escolheu para nos dar. E nós agradecemos e, por gratidão, o servimos agora como em novidade de vida. Um novo e vivo caminho que ele ofereceu para nós. E nós aceitamos esse caminho. Vou fazer um pequeno comentário aí a respeito de Judas. Judas é exatamente a figura daquele que ouviu o Evangelho, andava com Cristo, mas o interesse dele não era o Evangelho, não era Cristo, era o dinheiro. Ele ouviu o Evangelho. Quantas vezes ele não estava do lado do Senhor, o Senhor fazendo cura? Quantas vezes ele não viu o Senhor pregando aqui, pregando ali, exortando o judeu? Mas o interesse dele era carregar a bolsa com dinheiro. E hoje? Quantos não tem por aí que está exatamente
falando do Senhor, mas não recebeu esse evangelho no coração. Está por um interesse ganancioso, por causa do dinheiro, pedindo dinheiro na cara de pau. E quanto à questão do anticristo, o nome já diz. Não precisa pensar muito. Anticristo. Inimigo de Cristo. É inimigo. Esse representa exatamente aqueles que a gente entrega o panfletinho na rua, ele vira para a gente e rasga na cara da gente. E joga na cara da gente, às vezes. É o anticristo. Não quer nem ouvir falar de Cristo. Quer dizer, foi Cristo que condenou ele? Não. Ele não quis receber. Foi oferecido a ele uma alternativa de salvação. Uma alternativa não, a única salvação, que é o Senhor. Ele rejeitou. Tanto é que ele vem intitulado como o anticristo. Só o nome dele não tem necessidade de nenhum comentário. Até aí, irmãos. Rapidinho também, ninguém vai chegar para Deus no grande trono branco e dizer para ele, eu estou aqui porque você me colocou aqui. Ninguém vai fazer isso. Como também ninguém vai chegar no inferno e dizer que um dia foi salvo, depois foi parar lá. Eu fui salvo uma época na vida, mas depois eu dei um vacilo e vim parar aqui. Isso não existe. Então, o homem ele cria algumas suposições de que Deus é um Deus falho, é um Deus... Ele tem que ser o glorificado, né? Mas isso não é possível. Então, o homem tem sua responsabilidade, está ouvindo a palavra, nós ouvimos, todos estão ouvindo, conforme a vontade do Senhor, e crer e ser salvo. Estamos num mundo agora que está morrendo pessoas diariamente, pessoas próximas de nós, cada vez mais próximas. E precisamos avisá-las que há uma eternidade adiante, que se ela não tiver resolvido com Deus essa questão, ela vai ter um problema muito maior do que o Covid. Tem. Irmãos, tem mais pergunta aqui. É a Gabriele, de Minas Gerais. Ela está perguntando, é possível uma pessoa ter sido salva sem ter sido eleita por Deus? É possível uma pessoa ouvir o Evangelho, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser salva sem ter sido eleita? Eleição é uma prerrogativa de Deus que ele fez antes da fundação do mundo. E nós estamos misturando eleição com salvação. Na realidade, salvação é Deus comunicando vida. Aqueles que ele elegeu, ele também comunicou vida. Então é aquele versículo de Romanos: a quem chamou, a esses também predestinou, a quem predestinou também justificou, e a quem justificou também o redimiu. Então, está tudo completo, ele faz todas as coisas, entendeu? Eu creio que todo aquele que ouvir o Evangelho, ele teve a sua chance, ele ouviu o Evangelho. A pregação do Evangelho é feita quando nós anunciamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder para salvar, porque ela é viva e eficaz, e pela ação do Espírito Santo ela gera vida para essa pessoa ouvir. Porque nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, essa morte, como Efésios mostra, nós estamos no estado de morte espiritual. Isso vai ser tratado no capítulo 2 de Efésios, quando ele fala, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Mas aqui, o que ele está falando de eleição, ele está falando do plano de Deus que ele fez. Agora, eu não posso dizer quem é salvo, quem não é salvo, se o eleito vai ser salvo, só eleitos que são salvos, ou se alguém que foi salvo e que não é eleito. Eu acho que se alguém foi salvo, ele era o eleito. E porque Paulo fala a todos cujos nomes estão no livro da vida? Como? Ele tem acesso a esse livro da vida? Não tem. Mas ele podia falar como apóstolo todos que têm o nome escrito no livro da vida, os irmãos que têm esse nome, todo aquele cristão. Agora, não cabe a nós ficar selecionando quem é, quem não é salvo, se o eleito é salvo ou não é. Na minha opinião, o que eu vejo é que sim, todo eleito é salvo. É aquele que é salvo, era um eleito. Salvou, era um eleito. É aquele exemplo que a gente sempre dá
daquele portão amplo, né? Está lá em cima uma placa assim do portão. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Entrai pela porta. Você olha aquilo lá e entra. Fala, não, aceito. Tem um convite, eu vou entrar. E entra. A hora que você entra, você olha para trás da porta, atrás daquela placa, do lado de dentro, está escrito, eleito de Deus. Então, só sabe quem é eleito quem passou para o lado de lá. Quem passou pela porta da chamada. Então, eu não quero ficar questionando os planos de Deus, os limites, colocando limites a Deus. Eu sei que Deus é soberano em tudo que faz e ele não vai deixar ninguém para trás. A respeito da pergunta anterior, o irmão estava falando de Judas e do anticristo, né? Judas esteve com o Senhor Jesus e teve chance, porque ele ouviu, ele viu o Senhor se manifestando nos seus milagres e tudo mais, dando demonstração de que ele era o Messias, e ele sabia disso. Porém, ele escolheu outro caminho. E o anticristo, ele não teve chance? Lógico que teve. Você sabe, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre isso. Ele está falando a respeito, no capítulo 2, ele está falando a respeito disso daí, do mistério da injustiça, versículo 7, que já opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, esse é o Espírito Santo, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, porque não creram na verdade, Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque eles se recusaram à verdade. Então eles ouviram a verdade antes. E como está falando aqui desse que vem com a eficácia de Satanás, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele está falando desse daqui como sendo o anticristo, né? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição é a mesma coisa que falava de Judas como filho da perdição. Porque eles, por rejeitarem o evangelho, no caso aqui, esse homem de pecado, ele rejeitou o evangelho do reino que foi pregado no milênio, que vai ser pregado. Porque as testemunhas, o remanescente judeu estará pregando o evangelho. Quando a igreja subir, eles vão estar pregando, porque Deus volta a tratar com Israel e o evangelho do reino é pregado novamente. Eles estarão pregando o evangelho do reino e eles não vão aceitar, porque rejeitaram o evangelho de Cristo, enquanto a igreja estava aqui, e agora que entra o evangelho do reino, eles não vão aceitar esse evangelho do reino e vão ser entregues ao erro, e então Deus vai tratar com eles, inclusive o anticristo. Agora, é muito difícil a gente falar assim, o anticristo foi eleito para ser o anticristo, não foi. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas a gente vê claramente que nada acontece sem que Deus não saiba, ele não tem o controle disso. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu pergunto, Deus permitiu Hitler fazer o que fez? Lógico, porque Hitler tomou o poder e era alguém que tinha sido colocado lá, e nenhuma autoridade é colocada se não seja a vontade de Deus. Não que ela seja uma autoridade perfeita, ou que ela é a autoridade representando Deus, mas todo o governo vem de Deus, que é o que o Senhor Jesus fala para Pilatos. Pilatos fala assim, não sabes que eu tenho poder para te prender? Sim, poder nenhum se teria se do alto não tivesse sido dado. Porque todo o poder aqui na terra é dado com a permissão de Deus. Porém, muitos usam desse poder para a sua própria condenação. E isso que nós vemos, esses dois exemplos, Judas e o anticristo, sendo destruídos pelas suas próprias paixões e por sua própria decisão de não ouvir o evangelho, e não aceitar, não ter amor pela verdade. Preferem a mentira, que é
Quem é o pai da mentira? Satanás. Ainda temos duas perguntas, mais uma da Gabriele aí também, que é sobre a passagem, né, onde Jesus diz para o Pai fazer a vontade dele e não de Jesus, para questionar a divindade do Senhor. Né? Alguns usam essa passagem, né, para questionar a divindade de Jesus, dizendo que a vontade dele não é a mesma do Pai. Ela está perguntando como entender essa passagem. Isso é típico de má doutrina, né? Ele pega um trecho da palavra e deduz pelo trecho uma coisa que a palavra não está dizendo. O fato de ele falar que ele não ia fazer a sua própria vontade, mas a de Deus, a do Pai, é porque ele estava se colocando no lugar de submissão. Mas eu pergunto, a vontade de Jesus era diferente da vontade de Deus? Lógico que não, era a mesma vontade. Mas ele, como filho enviado ao mundo, com o propósito de morrer na cruz para salvar, tirar o pecado do mundo, salvar homens, ele teve que ser obediente e foi obediente até a morte. Ou seja, ele se submeteu à posição de homem aqui na terra e como homem morreu. Nesse sentido, ele foi submisso e ele fez a vontade do Pai. E ele, de modo nenhum, quando ele orava no Getsemane, ele estava com medo do que vinha acontecer. Mas ele pressentia o terror que seria, porque pela primeira vez ele ia ser abandonado de Deus. Ele ia passar por trevas. Aquele que do nada falou, haja luz e houve luz, que por sua voz criou os mundos e todas as coisas, e agora passar a 3 horas de trevas em juízo por causa do homem. Então, ele fala, se é possível, afaste de mim esse cálice. Não é que ele estava com medo, não. Ele estava falando, estou aqui para fazer tua vontade, seja feita a tua vontade. Mas ele não iria fazer nunca, no meio lá da coisa, descer da cruz e ele podia fazer isso, né? Podia descer da cruz, como falaram para ele. Desce da cruz, então, ele podia ter feito isso. Mas ele não veio para isso. Ele veio para obedecer a Deus. Adão veio, o primeiro homem, em desobediência, fez com que a morte entrasse e a destruição na criação. O segundo homem, o último Adão, em obediência a Deus, se entregou à morte. Porque por desobediência, se ele morresse por desobediência, não serviria como cordeiro, porque daí teria uma mácula. Foi desobediente. Mas ele foi obediente e na sua obediência se fez pecado por nós, em obediência a Deus, e aí então ele obtém da parte de Deus o aval de segurança, ressuscitado dentre os mortos. Nova criação de Deus sai da morte para a vida e para nunca mais voltar, porque nós nunca mais vamos experimentar essa morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque os que não creem na ressurreição de condenação vão ser condenados, e isso é chamado a segunda morte. Nós não vamos ter a segunda morte, porque Cristo teve por nós a segunda morte. Então, nós temos mais uma pergunta do Alex. Nós poderíamos pensar da seguinte forma: o homem só produz pecado e por isso que é incapaz de buscar a Deus por conta do pecado. Sendo assim, Deus nos escolheu? Basicamente, nós falamos sobre isso quando falamos o que todos nós merecíamos. O céu. Alguns de nós mereciam o céu? Não. Todos nós merecíamos ser condenados, porque nós nascemos, Adão caiu e com isso ele trouxe condenação.
Porém, Deus abriu um caminho de bênção para o homem. E esse caminho de bênção, que é a cruz e Cristo Jesus como o Salvador, né, que venceu a morte e agora ressuscitado entre os mortos, ele anuncia a todos para que se acheguem a ele. E ele não quer que ninguém se perca. Agora, eu dizer que dentre todos aqueles que estavam condenados, ele escolheu alguns, isso não é errado dizer. Isso é eleição. Ele escolheu, elegeu para serem filhos de adoção, como seu filho lá nos céus. Mas ele teve que, para fazer isso, entregar o seu filho antes, o grão de trigo, para que ele, morrendo, desse mais grãos. Se nós tivéssemos em todo o mundo só um grão de trigo, o que você faria com ele? Moeria e faria um pãozinho do tamanho de um grão de trigo? Não. Mas você plantaria esse grão de trigo, esperava ele florir e daí dar frutos, aí então você teria uma abundância de pão. Mais ou menos é isso que Deus fez, né? Cristo Jesus, o único que podia gerar vida, ele entregou a morte para que por sua morte nós alcançássemos vida. Isso foi a vontade de Deus e era para todo homem. Porém, nem todos vão aceitar. Bom, irmãos, o tempo já passou bastante. E podemos escolher, então, um hino para encerrar? Se ninguém pedir, eu tenho um aqui. Pode falar. Já que o irmão falamos bastante hoje de o homem querer se gloriar, né, na salvação, não tem nada nosso. O 208. Longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do Senhor, do amor de Deus a mostra sublime, luz excelsa em seu esplendor. Quando brilha em mim no caminho, ao sol de êxtase e paz, me alegre com gozo admirado, nesse amor provo solaz. Longe esteja de mim gloriar-me, só em Cristo meu Senhor, que na cruz morreu para redimir-me, cantarei sempre este amor. Ao chegar ao céu extasiado, me unirei numa canção ao Cordeiro por mim sacrificado, louvarei de coração. Podemos dar graça para encerrar, irmãos? Por favor, Luiz, você pode dar graça para encerrar? Quem é o Luiz? Vamos dar graça. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, esse tempo que tivemos diante da Tua Palavra, tempo muito edificante, onde pudemos aprender mais da Tua graça, aprender mais do Senhor, conhecer mais essa riqueza das Tuas bênçãos,
Nós te agradecemos por isso, Pai. Também queremos pedir, Pai, a tua direção em tudo, nessa semana que vai se seguir, possa guiar cada irmão, está presente aqui, os irmãos que estão ouvindo, aqueles que virão a ouvir, tu possa fazer com que todos estejam debaixo da tua mão poderosa e guiando cada um de nós, Pai. Nós agradecemos também por esse meio de comunicação que tu proveu, para que pudéssemos, nesse tempo difícil, tempo de circunstância muito dolorosa para muitos, mas mesmo assim podemos, por esse meio, estarmos diante da tua palavra, nos exercitando, nos movendo na tua palavra e conhecendo mais dos teus propósitos. Nós agradecemos e entregamos essas coisas em tuas mãos, nesse nome bendito e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Boa noite, irmãos. E, o senhor permitindo, sexta-feira estamos de volta, continuando o estudo, a partir do versículo 8. Eu não estou enxergando os irmãos, espera um pouquinho. 8, não falou, né? O 8 é? É isso? Sim. Tá bom. Boa noite, então, irmãos. Boa semana para todos. Boa noite.